Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e protagonista de Geografia do Poliedro. Estou aqui com vocês hoje para responder esta questão, a questão 26. Estamos nos exercícios propostos do capítulo 3 da frente 2, livro 1 de Geografia, capítulo 13 sobre industrialização. A página é a 245, beleza? A gente vai então dar uma olhadinha nessa questão 26, a questão da UFPA 2011. Vamos dar uma lida nesse enunciado. A atividade industrial e a industrialização brasileira estão desigualmente distribuídas pelas regiões do país. Construídas predominantemente no século XX, elas são componentes da modernização urbana que reinventa a nossa sociedade dinâmica espacial. Sobre a indústria e a industrialização brasileira, é correto afirmar? Bom, não foi aqui especificamente o caso da questão, mas isso aparece de modo frequente nos exercícios sobre industrialização. Então, vale a sugestão, ok? É sempre muito importante que você se atenha no enunciado se foi estabelecido, se foi delimitado algum recorte temporal. É muito comum que as questões que discutam processos sobre a industrialização brasileira ou de outros locais do mundo estabeleçam esses recortes. Entre o ano tal e o ano tal, entre o início do século tal e o final do século tal. É muito importante que, se a questão fizer esse tipo de recorte, você destaque essa informação. Okay? Então, pega um marca-texto, pega uma caneta e grifa essa informação, caso ela apareça no enunciado. É sempre uma sugestão importante. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você pode ler uma alternativa que está legal, que está correta, que faz uma definição de algum processo, de algum fenômeno de modo adequado, mas talvez aquelas informações não sejam adequadas ao contexto, ao recorte temporal estabelecido pelo enunciado. Então, é fundamental que, se a questão colocar esse tipo de recorte, esse tipo de abordagem, você sempre leve isso em consideração. Nesta questão, particularmente, ele não faz isso no enunciado, ele vai fazer um pouco isso nas alternativas, ok? Mas caso apareça, novamente, a sugestão que eu te dou é destaque essa informação no comando ou no enunciado da questão. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada então em cada uma das alternativas. Na primeira, na alternativa A, ele nos diz o seguinte: a industrialização tem suas raízes fincadas na economia da cana-de-açúcar e do café, que possibilitou a acumulação de capital necessária para a diversificação em investimentos no setor industrial. E esse fato permitiu a produção de bens de consumo duráveis, sobretudo automóveis e eletrodomésticos. Em partes, a alternativa está correta, porque ela vai descrever justamente esse aproveitamento do capital obtido, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, pela exportação da produção de café, e a transição de uma economia antes muito associada a essa produção do café para, gradualmente, uma economia mais diversificada, e a diversificação justamente por meio da industrialização. Um pequeno detalhe, no entanto, invalida essa alternativa. No final, ele fala dos bens de consumo duráveis, e os exemplos estão adequados, os automóveis e os eletrodomésticos. Vale ressaltar que esse tipo de produção no território brasileiro, ela só vem a se consolidar num contexto bem posterior. A produção de automóveis e eletrodomésticos no Brasil, ela torna-se efetivamente relevante à economia nacional num contexto ali, da passagem dos anos 40 para os anos 50, da segunda metade do século 20 em diante, especialmente, e principalmente através da chegada de empresas de outros locais do mundo. Então, um processo já de multinacionalização da nossa produção industrial, ok? Então, não podemos tratar do desenvolvimento desse setor, dos bens de produção, dos bens de consumo duráveis, ok? Como uma consequência já direta desses primeiros estágios da industrialização brasileira, que estariam sim associados ao café e à cana-de-açúcar, mas sobretudo ao café, ok? Então, se você quiser fazer essa consideração do início da industrialização brasileira associada à produção de café, vale, mas, no entanto, você tem que sempre direcionar esse entendimento ao desenvolvimento do setor de bens de consumo não duráveis. Indústria alimentícia, indústria têxtil, as roupas que são eventualmente também classificadas como bens de consumo semiduráveis, vale esse raciocínio para falar desses setores particularmente. Tudo bem? Na segunda, ele vai falar o seguinte: a indústria nasce dos capitais restantes do declínio da economia da cana-de-açúcar e do café, e esses capitais impulsionaram uma diversidade de pequenas indústrias de produção de bens de consumo não duráveis, tais como perfumaria, cosméticos, bebidas, cigarros, que, apoiadas pelo Estado, se difundiram pelo país. Novamente, temos muitas informações corretas nessa alternativa. Então, ele vai tratar aqui justamente dessa tendência de aplicação desses capitais nos bens de consumo não duráveis. Então, essa consideração
e os exemplos que ele coloca de tipos de produtos, isso ficou excelente, ok? Tem, novamente, um sutil detalhe que nos permite excluir essa alternativa. Esse finalzinho ele vai falar que apoiadas pelo Estado se difundiram pelo país. Aí que está o problema, tudo bem? Nesse primeiro estágio do desenvolvimento industrial brasileiro, que é um desenvolvimento industrial muito atrelado ao capital obtido pela produção de café e de cana, você ainda tem uma centralização da produção industrial de modo muito, digamos, discrepante, né, em relação às demais partes do território. É uma centralização ainda muito significativa nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, em especial na cidade de São Paulo. Okay? Então você tem dois polos que vão se desenvolver de modo pioneiro nessa produção industrial e somente num contexto posterior e numa tendência gradual é que você verifica uma diversificação da produção industrial, né, do ponto de vista territorial. Ainda assim, até hoje, né, o ano de 2020, até hoje a gente ainda pode partir desse pressuposto que a distribuição da produção industrial do nosso país não é uma condição homogênea, ok? Nós temos territórios que, por uma condição histórica, passaram por esse processo de modo mais rápido, mais direto e mais aprofundado, ok? Então, em certa medida, é difícil a gente falar de uma difusão pelo país como um todo, né? Apesar da alternativa não colocar especificamente isso, né? Se difundiram por todo o país, talvez essa palavrinha pudesse nos ajudar a excluir essa alternativa, mas essa ideia de difusão, mesmo que no momento atual, mas ainda mais naquele contexto histórico considerado, nos primórdios do desenvolvimento da indústria no Brasil, é bem questionável. De certa forma, não é muito legal a gente fazer essa consideração. Tudo bem? Bom, a alternativa C é a alternativa correta, vamos dar uma lida nela. A ação do Estado foi fundamental para desencadear o processo de industrialização brasileiro. Por exemplo, criando empresas estatais como a antiga Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, para investir na indústria de base. Sem elas, não seria possível a implantação das usinas, aliás, as indústrias de bens de consumo duráveis. Perfeito. Essa afirmação, na verdade, trata um pouco, né, daquele papel que o Estado assume, em especial, né, a partir do governo Vargas, né, a partir do primeiro mandato do governo Vargas, no Estado Novo, 1930, até mais ou menos o final da ditadura militar, né, quando nós temos um processo de redemocratização já numa perspectiva neoliberal. Então, se você pegar esses cerca de 50, 60 anos que vão da década de 1930 até o final da década de 80, mais ou menos, você pode considerar que durante esse período o Estado brasileiro teve uma função primordial nesse processo de industrialização, que era justamente, né, fornecer essas indústrias de base, esses investimentos em infraestrutura, que seriam necessários justamente para o desenvolvimento dos demais setores industriais. Para fazer aqui uma breve exemplificação. Como é que eu vou conseguir desenvolver uma indústria automobilística se eu não tenho uma indústria, por exemplo, responsável pela extração de minerais e uma outra indústria responsável pela produção de ligas metálicas a partir destes minerais? Então, foi justamente essa a ideia, né? Vamos criar a Companhia Vale do Rio Doce, né, para extração mineral, e a Companhia Siderúrgica Nacional para produzir o aço, por exemplo, justamente para ter, né, uma possibilidade de desenvolver as demais atividades industriais. Então, as indústrias de base, e o próprio nome, de certa forma, nos remete a essa ideia, né? A indústria de base, ela serve como uma base para o desenvolvimento dos demais setores. Então, você pode partir desse princípio, ok? O Estado brasileiro, durante esse período que eu considerei, mais ou menos entre 1930 e final dos anos 80, ok? O Estado brasileiro vai desempenhar essa função. Ele vai se encarregar de fornecer esses investimentos básicos para o desenvolvimento das demais atividades. Então, essa alternativa perfeita, podemos considerá-la como correta. Vamos ver a D? A D vai falar o seguinte: a industrialização brasileira é fruto da capacidade inovadora do Estado e do empresariado nacional. Este último não mediu esforços para construir em todo o território nacional sistemas de transporte, comunicação, energias e portos necessários à circulação de bens, serviços e pessoas por todas as regiões. Dois pequenos problemas dessa afirmação, né? Ele coloca aqui duas palavrinhas, aliás, uma mesma palavrinha em duas ocasiões, que é uma palavra que você pode sempre duvidar, ok? Ele coloca aqui em todo o território nacional e depois em todas as regiões. Esse tipo de conceito, de termo, né? Todo, nenhum, sempre, nunca, palavras que generalizem demais alguma informação, você pode sempre duvidar, no mínimo, tudo bem? Geralmente elas têm um poder aí de transformar uma alternativa em incorreta, ok? Então a gente já poderia partir desse pressuposto. Opa, será que foi um processo que efetivamente se dispersou ao longo de todo o nosso território? Questionável.
Tudo bem? Um segundo detalhe que nós colocamos aqui também, que nós podemos considerar como incorreto, é essa consideração que ele faz ao empresariado nacional, né, ou em outras palavras, o capital privado nacional, né, os empresários nacionais que vão aplicar um capital privado, ok? Como os responsáveis por constituir esses sistemas que ele menciona, de transporte, comunicação, geração de energia, etc. Lembrando, isso é função do Estado, dentro desse contexto histórico que a gente está considerando. Tudo bem? Então, seria mais ideal ele falar, né, ao invés deste último, este primeiro, né, uma menção ao Estado e não ao empresariado nacional como responsável por desenvolver esses setores. Ok? E, por fim, a alternativa E, vamos dar uma olhada, a industrialização brasileira se tornou possível a partir de investimentos do capital internacional, que não mediu esforços para construir em todo o território nacional sistemas de transporte, comunicação, energia e portos necessários à circulação de bens, serviços, pessoas por todas as regiões. Muito parecida com a alternativa D, né? A principal diferença é que ele vai atribuir essas funções ao capital privado internacional, ok? E aí, novamente, vale o mesmo raciocínio. Primeira coisa, né? Não foi em todo o território que a gente observou essa dispersão nos sistemas técnicos. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o mapa das rodovias, o mapa das ferrovias do nosso território, você vai claramente observar essa diferença, essa discrepância na distribuição territorial disso, ok? E, novamente, também não se trata de uma função desempenhada pelo capital internacional, né? Esse fornecimento das infraestruturas, dos serviços básicos, isso ficou né, a cargo aí do próprio Estado e não do capital internacional. Né? O capital internacional vai participar muito mais da consolidação dos bens de consumo duráveis, como a gente havia comentado anteriormente, né? Sobretudo aí o setor automobilístico e de eletrodomésticos. Beleza, gente? Então, novamente, a alternativa C é a alternativa correta. E é isso aí, ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Bons estudos para você e até a próxima.